Se vocês puderem me acompanhar numa leitura em João capítulo 4, bem conhecido dos irmãos, aquela passagem da mulher samaritana, vamos entender aqui isso na revelação para nós aqui em cima desse assunto que nós estamos tratando. Trazer isso para a vida. João 4:4. No caminho teve de passar por Samaria. Chegou ao povoado samaritano de Sicar, perto do campo que Jacó tinha dado a seu filho José. O poço de Jacó ficava ali, e Jesus, cansado da longa caminhada, sentou-se junto ao poço por volta do meio-dia. Pouco depois, uma mulher samaritana veio tirar água e Jesus lhe disse: "Por favor, dê-me um pouco de água para beber." Naquele momento, seus discípulos tinham ido ao povoado comprar comida. A mulher ficou surpresa, pois os judeus se recusam a ter qualquer contato com os samaritanos. "Você é judeu e eu sou uma mulher samaritana", disse ela a Jesus. "Como é que me pede água para beber? Você é judeu e eu sou uma samaritana. Você não deveria estar pedindo água para mim. Isso aí é contra os princípios da nossa religião, é contra as regras religiosas, contra os nossos princípios." No versículo 10, Jesus ele respondeu: "Se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você e com quem está falando, você me pediria e eu lhe daria água viva." Então aqui, irmãos, essa água viva é a mesma representação lá do Éden da árvore da vida. Então tem uma água que não é viva e tem uma água que é viva. Então a gente vai fazendo as associações para os irmãos compreenderem isso aqui, tá bom? Mas você não tem corda, nem balde, ela fala para Jesus. "E o poço é muito fundo", disse ela. "De onde teria essa água viva? Além do mais, você se considera mais importante que nosso antepassado Jacó, que nos deu este poço? Como pode oferecer água melhor que esta que Jacó, seus filhos e seus animais beberam?" Então, irmão, isso aqui, se você ficar só aqui olhando para a história, você perde a revelação. Você perde a revelação, você perde aquilo que é o sentido daquilo que Jesus veio trazer para nós, que nós falamos no domingo, falamos na sexta-feira. Você perde o sentido. Então, o que essa mulher ela fala para Jesus? Ela fala o seguinte: olha, Jacó, ele representa aqui o quê? Toda a religião. Ele representa aqui todo o sistema de lei. Ele representa tudo aquilo que era a visão dos homens em relação a Deus. E Jesus agora, ele vai e fala assim para a mulher: olha, o Jacó aqui, ele gerou esse poço aqui, ele bebeu dessa água, só que o que eu tenho para vocês não é uma água parada, uma água morta, dentro de uma cisterna, dentro de um poço. Não é isso que eu tenho para vocês. O que Jacó representa aqui é essa água parada. Vocês bebem essa água um dia, mas amanhã essa água não satisfaz mais você. É o que aconteceu conosco na religião, irmãos. Você ia lá, fazia a sua oração, parece que matava a sua sede no momento, mas quando você olhava de novo, você estava com sede de novo. Aquilo ali, por um tempo, serviu. Mas agora ele fala assim, olha, a mulher fala para ele, né? Olha, como pode oferecer água melhor que esta? Tem gente que vive até hoje dessa água. Mesmo estando na graça, vive dessa água de Jacó. E essa mulher percebeu algo que muitos de nós ainda não percebemos, que Jesus tem uma água melhor do que a água de Jacó. A água dele não é a água que mata a sede hoje e você tem que voltar amanhã para beber de novo. A água dele é água viva. O que é água viva? É a água que brota e ela vai para onde? Jorrando para onde? Para a eternidade. Então ele diz aqui, olha, no versículo 13: "Quem bebe dessa água que o Jacó dá para vocês", que essa água do Jacó, do irmão Jacó aqui, do filho de Abraão, Isaac e Jacó ali, da água da religião,
quem bebe dessa água, logo tem sede outra vez. Então, essa água não mata a sede, ela é um paliativo. Ela melhora por um tempo. É isso que a religião faz com as pessoas. E aí ela fala assim, olha, mas quem bebe da água que eu dou, nunca mais terá sede. Será que Jesus está sendo sincero, irmãos, que quem bebe da água que ele dá, essa pessoa nunca mais vai ter sede? Ele está sendo sincero. A questão é nós compreendermos qual é a água de Jacó, do poço, e qual é a água de Jesus. Esse está sendo o problema. Então, nós vamos entender isso aqui no texto, né, irmãos? Ela fala assim, olha, ela se torna uma fonte que brota dentro dele. A água que eu dou não é uma fonte que está lá fora, entendeu? Não é da fonte de um poço. Você tem que sair daqui da tua casa e buscar algo lá dentro de uma igreja, dentro de uma religião, dentro de práticas. Essa água que eu te dou não é lá, não é lá. Ela está onde? Dentro de você. Essa água, ela é uma fonte que brota dentro daquele que eu dou. E faz o que essa água? Ela lhe dá vida eterna. Por favor, Senhor, dê-me dessa água. Ela se interessou. Ela quis entender qual era essa água. Dê-me dessa água. Disse a mulher. Assim eu nunca mais terei sede, nem precisarei vir aqui para tirar água. Mesmo assim, ela querendo essa água, era por princípios e motivos errados. Ela queria essa água, não era para viver, ela queria essa água para ela poder não ter que ir mais atrás de água. Entendeu? Aí Jesus fala assim, vá buscar seu marido, disse ele. Não tenho marido, respondeu a mulher. Jesus disse, é verdade, você não tem marido, pois teve 5 maridos e não é casada com o homem com quem vive agora. Certamente você disse a verdade. O Senhor deve ser profeta, disse a mulher. Então diga-me, por que os judeus, preste atenção aqui agora, irmãos, por que os judeus insistem que Jerusalém é o certo? Jerusalém é o certo, é o lugar que se busca e adora a Deus. E é o único lugar, né, onde se busca e adora a Deus. Enquanto nós falamos que os judeus está errado. Mas para nós o certo é o quê? Enquanto nós, os samaritanos, afirmamos que é aqui no Monte Gerazim, onde nossos antepassados adoram. Então há um conflito aqui, irmãos, entre o que é certo e o que é errado. Entendeu? O problema dessa mulher aqui era o quê? Era o mesmo que nós enfrentamos no nosso eu, no nosso dia a dia, entre o certo e o errado, que é o grande problema da humanidade. O que é o certo? É adorar em Jerusalém para os judeus e é adorar no Monte Gerazim para os samaritanos. Qual estava certo e qual estava errado? Jesus quis saber disso, do que era certo e do que era errado? Ele não quer nem saber disso, do que é certo e do que é errado, irmão. Ele continua ensinando, olha. Jesus respondeu, mulher, não vá pelo certo e errado, creia em mim. Ele está falando para ela. Por que você tem que crer em mim? Porque tudo que a Bíblia é um livro de testemunho a meu respeito. A Bíblia não está ensinando para ensinar para você o que é certo e o que é errado. A Bíblia está aqui para revelar para você uma pessoa. Ela veio aqui para testemunhar de uma pessoa. E essa pessoa sou eu. Respondeu Jesus, creia em mim, mulher. Está chegando a hora em que já não importará se você adora o Pai neste monte, não importará o teu certo, tá? E não importará se você adora em Jerusalém, que é o errado. Então, vai chegar uma hora que os homens vão entender que não faz diferença o certo e o errado do homem. Isso aqui é a libertação, irmãos. Isso aqui é a grande libertação que os homens precisam. É isso aqui que a humanidade precisa, que precisa entender.
Porque nós somos escravos, não é porque nós estamos dentro de um sistema religioso. Então, nós precisamos entender. O 22 fala assim, ó, vocês samaritanos sabem muito pouco a respeito daquele a quem adoram. Você sabe pouquíssimo disso. Nós adoramos com conhecimento, pois a salvação vem por meio dos judeus. Mas está chegando a hora. Ó, por quê? Porque ainda eles não tinham o entendimento aberto para a água viva, tá? Mas estava chegando a hora. Mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adoram desse modo, pois Deus ele é espírito, e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Versículo 25. A mulher disse: eu sei que o Messias, aquele que é chamado Cristo, virá. Quando vier, ele nos explicará tudo. Então Jesus lhe disse: sou eu o que fala com você. Naquele momento, seus discípulos voltaram, ficaram surpresos de encontrá-lo falando com uma mulher, mas nenhum deles se atreveu a perguntar: o que o Senhor quer? Ou por que conversa com ela? A mulher deixou sua vasilha, preste atenção, irmãos, ela estava ali com uma vasilha pronta para receber que água? A do poço. Essa água do poço ia matar a sede dela? Não. Ela deixa a vasilha e vai agora fazer e cumprir aquilo que Jesus havia dito. Então ela estava num onde, diante de um quem, e ela ouviu esse quem. E essa mulher deixou suas vasilhas de água junto ao poço e correu de volta para o povoado, dizendo: venham ver um homem que me disse tudo o que eu já fiz na vida. Será que não é ele o Cristo? Então, as pessoas saíram do povoado para vê-lo. Enquanto isso, os discípulos insistiam com Jesus: Rabi, coma alguma coisa. Ele, porém, respondeu: eu tenho um tipo de alimento que vocês não conhecem. Por que será, irmãos? Qual era o alimento que Jesus tinha que os discípulos não conheciam? Os discípulos conheciam que tipo de alimento? Do certo e do errado. Esse eles conheciam. Mas o alimento de Jesus era do certo e do errado? Não era do certo e do errado. Era da vida. E é muito difícil para nós compreendermos isso, porque ninguém ensinou a gente a olhar para a Bíblia por essa perspectiva, irmãos, por esse ângulo, por esse entendimento. Entendeu? Então os discípulos perguntaram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? Então Jesus explicou: meu alimento consiste em quê, irmãos? O que é o alimento de Jesus? Consiste em quê? Em fazer a vontade daquele que me enviou e em terminar a sua obra. Vocês não costumam dizer: ainda faltam 4 meses para a colheita? Mas eu lhes digo: despertem, olhem em volta. Vocês não têm nem conhecimento, nem noção, nem visão e nem percepção. Vocês só olham para aquilo que falta. Vocês não olham para aquilo que vocês têm, vocês olham para aquilo que falta. Então, os que colhem já receberam salário, e os frutos que ajuntam são as pessoas que passam a ter a vida eterna. Que alegria espera tanto o que semeia como o que colhe. Vocês conhecem o ditado: um semeia e o outro colhe. E é verdade. Eu envio vocês para colher onde não semearam. Outros realizaram o trabalho e agora vocês ajuntarão a colheita.
Então, muitos samaritanos do povoado creram em Jesus por causa daquilo que a mulher relatou. Então, aqui é um contraste, né, irmãos? 12 homens vão para a cidade e trazem para Jesus o quê? O alimento físico. Homens que estavam com ele, caminhavam com ele, conhecia ele. Jesus envia uma mulher para a cidade e ela traz a cidade toda para Jesus. Que coisa, né, irmãos? 12 discípulos preparados, capacitados, tarimbados, mas eles estavam vivendo do quê? Do natural. Vão para a cidade e não traz ninguém. Uma mulher sozinha vai para a cidade e traz a cidade inteira aos pés de Jesus. Interessante isso, né? Então, ele me disse tudo o que eu já fiz. Quando saíram para vê-lo, insistiram que ficasse no povoado. Jesus permaneceu ali 2 dias, e muitos outros ouviram sua palavra e creram. Então disseram à mulher, agora cremos, não apenas por causa do que você contou, mas porque nós mesmos o vimos. Agora sabemos que ele é de fato o Salvador do mundo. Eu vou ler até aqui só, tá, irmãos? A gente leu bastante texto aqui, mas que vocês olhem de novo para esse texto aí, na hora que você tiver um tempinho, extraia desse texto aqui o orgânico, igual os irmãos falam. Não fica olhando para a história do texto. Essa história do texto é um testemunho a respeito da vida, irmãos. Essa água, ela está dentro de nós, e ela precisa brotar, ela precisa sair. Essa água não tem a ver com o nosso entendimento de certo e errado. O entendimento de certo e errado, às vezes, está nos aprisionando. Porque eu não sei se eu estou fazendo o que é certo ou se eu estou fazendo o que é errado. Essa é a grande questão. Eu estou fazendo o que é certo? Estou. Mas na visão de quem eu estou fazendo o que é certo? Será que está na minha própria visão? Ou na visão de meia dúzia? Ou na visão de 100? Eu estou fazendo o que é certo, ou na visão de 1000 eu estou fazendo o que é certo. Aqui, um povo inteiro, irmãos, uma nação inteira dizia, o certo é o Monte Gerazim. A outra nação dizia, o certo é Jerusalém. Ah, mas quem adora em Gerazim está errado. Ah, e o outro lado dizia, quem adora em Jerusalém está errado. Jesus, ele chegou e consertou isso, então. Para a grande maioria das pessoas, eles acham que Jesus vem consertar o que está certo e o que está errado. Aí Jesus chegava ali e falava, não, pessoal, peraí, vocês estão tudo errado. Não é assim que funciona, não. O lugar certo é Jerusalém. Aí todo mundo acreditaria e ia para adorar em Jerusalém. Só que Jesus não falou isso, irmãos. Ele falou, ó, nem em Gerazim e nem em Jerusalém. Por quê? Porque a adoração, ela é em espírito e em verdade. O que é o espírito, se não a vida? Essa é a adoração, irmãos. Então, quando os discípulos chegam, olha, se alimenta, mestre. Não, vocês não sabem o tipo de alimento que eu tenho que comer, vocês não entendem ainda. E tem gente até hoje não está entendendo que tipo de alimento ele precisa comer. Você tem que comer do alimento que Jesus come, que é o quê? Ensinar o que é certo e o que é errado para as pessoas. Você viu Jesus ensinando certo e errado para essa moça aqui? Não. Mas ele fala, olha, o alimento que eu tenho que comer é fazer a vontade do meu Pai. Bom, se eu faço a vontade do meu Pai, então eu não posso fazer a minha, eu tenho que fazer a dele. Há uma vontade superior à minha própria vontade. E essa vontade que é superior à minha própria vontade, irmãos, ela é a vida, entendeu? Igual a irmã Elma, ela citou, a partir de agora, eu não vou ficar mais calada. Eu não vou ser mais alguém que eu não sou. Exatamente isso que Jesus prega para você. Para você não ser quem você não é. Para você não viver de hipocrisia, de aparência, com uma capa religiosa jogada em cima de você e fazendo tudo que a religião te manda, dizendo para você, alguém que se coloca como teu líder e fala para você, olha, tá certo você fazer isso e tá errado você fazer aquilo. Irmãos, não é que eu estou pregando rebeldia para os irmãos, mas você tem a condição em Deus, tá? Pela vida, de entregar muito mais do que aquilo que é o teu certo e o teu errado.
Você tem condição de frutificar, de multiplicar e de encher a terra. Fazendo aquilo que Jesus fez. O alimento que eu me alimento não é do certo e do errado. O alimento que eu me alimento é fazendo a vontade do meu Pai. Então, quem faz a vontade do Pai, ele bebe da água e jorra para a vida eterna. Ele não fica atrás de água de poço de Jacó, irmão. A água do poço de Jacó é toda a bênção que representou Jacó. Entenderam? Não sei se os irmãos compreenderam o que eu falei, se foi bem claro, mas se não for bem explicado, a gente vai voltar no texto aqui e explicar novamente para os irmãos, entendeu? Para nós não tem pressa não. Aqui a gente vai falando conforme a necessidade nossa de compreender a revelação orgânica nos textos de Jesus. Tá bom, irmãos? Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith would be made stronger in the presence of my Savior.